Olá, bom dia, muito bom dia, a graça e a paz. Deixa eu me organizar aqui, pronto, agora está melhor. Espero que você que vai assistir esta programação gravada esteja bem, que seja esse momento oportuno da parte de Deus para tocar a sua vida, para ministrar a sua alma, para despertar a sua mente, sobretudo para aquecer o teu espírito acerca do anseio que ele tem pela intimidade com a sua vida no lugar secreto. Estamos hoje no 6º dia da mobilização desta campanha de oração, o poder do secreto, cujo objetivo é dia a dia nos envolvermos cada vez mais numa dinâmica onde a agenda do nosso dia ela não vai ser estabelecida pelas circunstâncias que fazem muitas vezes com que a nossa mente seja impressionada com tantos compromissos que, sem que a gente perceba, ficamos como o hamster, aquele ratinho, sabe, correndo naquela rodinha, como alguém que corre atrás do vento. A nossa vida tem uma agenda. Você que nasceu de novo, você que foi despertada das trevas para a luz, que hoje reconhece Jesus como o caminho, a verdade e a vida, que te leva a Deus, a um relacionamento com o Criador dos céus e da terra, não somente como Deus, como que de fato Ele é, digno de honra, glória, majestade, louvor, santidade, mas sobretudo um relacionamento hoje, sendo a vontade dEle, revelada em Cristo, um relacionamento de pai para filho, de filho para pai. Hoje fazemos parte da família de Deus. E nesta condição, o Senhor, Ele tem o anseio de diariamente, assim como foi com Jesus, estar com os seus filhos, ter momentos de comunhão íntima com os seus filhos no lugar secreto. Disse Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 6, quando você for, entra no teu quarto, fecha a porta e fale com Deus. Fale com Deus em secreto, secretamente, pois o Deus que vê secretamente há de recompensá-la publicamente. E temos sido ricamente abençoados por esse estudo, nessa divisa, nesse versículo, as ministrações que da parte do Senhor, nesse estudo, tem vindo para nós, elas em sequência têm trazido degraus que nos têm feito crescer no conhecimento da graça de Deus, no favor daquilo que já está disponível para nós nos altos céus, onde os decretos divinos de Deus a cada dia, para você e para mim, creia nisso, são decretos que falam de planos de bem e não de mal, onde Deus conta com você e comigo, com cada um dos seus filhos, para que aqui na terra, a semelhança de Cristo, possa caminhar tendo a clareza de que não há nada mais importante do que viver, fazer, experimentar, experienciar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas isso só se torna constante, consistente, sólido e sustentável para aqueles que têm um relacionamento com Deus no lugar secreto, onde diariamente você sabe, acorda tendo a expectativa desse encontro. Um encontro que não se limita somente a um momento do dia. Temos as Escrituras trazendo alguns exemplos de pessoas que ao longo da sua vida, personagens bíblicos, que de fato tinham esse momento como um momento precioso, prioritário a cada turno do dia, orando manhã, tarde e noite, separando tempo para estar em silêncio, num lugar reservado, elevando as mãos para o alto, crendo, às vezes entoando louvores, às vezes meditando na verdade da palavra de Deus revelada e sempre, na vida deles, naquilo que ficou como testemunho, como um legado das Escrituras. Nós vemos o transbordar da fidelidade de Deus, movendo livramentos, movendo favor, provisão, trazendo intercessão, e isso não mudou porque Deus ele não muda, ele continua sendo o mesmo. Detalhe é que, para nós, na nova aliança, essa realidade é muito mais intensa e muito mais profunda, porque essas pessoas que eu pensei, uma delas é a que mais me chama a atenção, que é Daniel, sem falar de Davi, viveram numa aliança, numa dispensação, num tempo em que o Espírito Santo não habitava.
Davi, na verdade, foi possuído pelo Espírito Santo para então receber a capacitação para viver o que ele viveu. Os demais tinham a visitação, a vinda que capacitava-os, mas não era aquilo como que o Senhor falou pelo profeta Jeremias, reforçou com o profeta Ezequiel, e na carta aos Hebreus, o escritor, ele declara que Deus escreveu em nosso coração a sua lei para que nós pudéssemos conhecê-lo, em que ninguém teria que ensinar a conhecer a Deus, porque todos os que estivessem nesta aliança, eles conheceriam a Deus. O anseio de Deus, segundo o profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 6, na tradução da Bíblia Viva, é de que nós o conheçamos e o amemos. Não há outra coisa mais importante para Deus, que nós desenvolvamos um relacionamento com Ele de forma íntima, profunda, sincera, honesta, santa, guardando os princípios de obediência e fidelidade, que formam uma tríade: santidade, obediência e fidelidade. Uma tríade que te coloca no lugar inabalável, um lugar cuja vida ela manifesta uma versão de conduta irrepreensível, onde quem quer que se levante para apontar o dedo para você não encontrará espaço para sequer perceber algo de falha em relação à sua vida com Deus. Não é mais a questão de um rito religioso, não é mais a questão de religião A, B ou C, denominação. Não, é uma vida cujo estilo de vida se baseia no relacionamento com Deus, se baseia em ter Deus como prioridade. Esta é uma questão de mentalidade, a mentalidade que se renova diariamente, a mentalidade que, por ser renovada, promove transformação na vida dessas pessoas. E a transformação, ela, nas Escrituras, como que está descrita ali em Romanos 12:2, ela é semelhante ao processo que acontece com a lagarta, que entra no casulo e quando sai dele, sai transformada. Não é mais lagarta, agora é borboleta. Ou seja, é uma metamorfose. Isso está disponível para mim e para você espiritualmente, diariamente. A palavra do Senhor, segundo a carta aos Coríntios 4,16, diz que ainda que o homem exterior se corrompa, contudo, o interior se renova. Hoje, Deus tem novidade para a sua vida. Um dia inédito nos aguarda, para que aquilo que Ele já começou a fazer no nosso interior, para que aquilo que já está determinado pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nos abençoando com todas as sortes de bênçãos, nos fazendo herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo de todas as promessas que foram feitas a Abraão. Temos um dia para ser marcado pela fidelidade, bondade e amor de Deus. Então agora nós vamos meditar naquilo que está reservado como material de estudo para esta manhã. Essa manhã, cujo título é um título muito especial, é um dos versículos que trazem grande esperança, em especial para pessoas. De repente você é alguém que está recebendo este vídeo, né, por alguém que te ama, que entendeu, por ter participado, que a mensagem que foi gravada é uma mensagem edificante e que no tocante à sua vida ela se encaixa perfeitamente para que você tenha direção, para que você possa ser amparado, amparada com recursos que venham do alto para então envolver o seu coração, os seus sentimentos, para que você receba paz. E mediante aquilo que for revelado de forma particular, de forma personalizada, você possa corresponder em fé e, através da sua fé, desfrutar da manifestação da fidelidade de Deus, levando você a um patamar cuja sua versão de vida se renova e você, com certeza, não será mais o mesmo, sequer a mesma. Então, o título de hoje, dia 6, é O Espírito Santo no Secreto, a ajuda sobrenatural. Digo para você, e se puder, diga amém. Tome posse. Deus tem para você hoje a ajuda sobrenatural. Aquilo que vai além do que um homem poderia fazer por você, o que uma instituição poderia fazer por você. O que Deus tem para você é aquilo que Ele já havia reservado antes do mundo ser fundado, antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. Deus já havia contado os seus dias, já havia estabelecido um plano para a sua vida e em nada do que está acontecendo com você, Deus está sendo pego de surpresa, muito pelo contrário. Tudo está fazendo parte de um plano poderoso, um plano que vai além do que a gente possa imaginar, porque os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, mas está devidamente no controle de Deus, para que no momento em que a gente desperte do sono em relação a uma vida moldada
nos sentidos naturais que temos, uma vida moldada nas questões que carregamos como anseios egoístas, muitas vezes, como apreensões, como ganância e tantas outras questões que envolvem a natureza humana, a natureza caída, herdada por Adão. A nova natureza, que te dá uma nova mentalidade, quando despertada, ela passa a acessar por revelações a visão do que Deus tem para a tua vida, a visão de quem você é em Deus, a visão que você passa a contemplar, mesmo estando numa realidade inicialmente desfavorável, mas você passa a contemplar Deus falando no teu coração para onde Ele quer te levar, o que você vai desfrutar, como você vai viver, o que Ele tem com você numa parceria para que aqui na Terra todos saibam, por intermédio da sua vida, segundo aquilo que você carrega, que Deus é vivo na sua história, que Ele é vivo na sua trajetória e de que Ele está operando e continuará a operar poder na sua vida. E para que isso aconteça, o Espírito Santo, Ele é alguém inegociável no processo. Ele é alguém que não pode faltar. E digo, não é algo, mas alguém, uma pessoa a qual eu e você devemos estabelecer um relacionamento. Um relacionamento para que por meio desse relacionamento, o desdobramento desse relacionamento, manifeste o sobrenatural. Ele vem trazer ajuda. Ele vem nos ensinar a orar. Ele vem nos ajudar nos momentos da fraqueza, da dificuldade, onde, por não saber o que fazer, Ele então se apresenta para nos orientar. Então, vamos para o nosso estudo. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Esse áudio que eu gosto muito. Pronto. Então, como eu disse, dia 6, o Espírito Santo no secreto. A ajuda sobrenatural. O Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículo de número 26. Primeira sessão, foco do dia. Reconhecer que não estamos sozinhos no secreto e que o Espírito Santo é o nosso ajudador, intercessor e professor na jornada da oração. Reflexão devocional. Você já se sentiu sem palavras na hora de orar? Já começou uma oração e simplesmente não soube como continuar? A boa notícia é que o Espírito Santo sabe exatamente o que está no seu coração e o que o Pai deseja ouvir. Quando nos colocamos diante de Deus, mesmo com fraqueza, o Espírito Santo age com poder. A oração no secreto não é um monólogo, é uma parceria espiritual. Não depende da sua eloquência, mas da sua rendição. O Espírito Santo nos impulsiona a orar, mesmo quando estamos desanimados, nos ensina o que orar conforme a vontade do Pai, intercede por nós com uma intensidade que vai além das palavras. Aleluia. Ele é o ajudador sobrenatural que torna a oração eficaz, profunda e transformadora. Verdade do dia. A oração é eficaz não porque sabemos orar perfeitamente, mas porque o Espírito ora conosco e por nós. Perguntas para meditação. Tenho confiado no Espírito Santo para me conduzir na oração? 2. Estou aberto ou aberta para ouvir e ser moldado ou moldada por Ele no secreto? 3. Tenho dado espaço para o Espírito Santo interceder através da minha vida, através de mim? Ação prática do dia. Essa é uma sessão para que de fato possamos sair daquilo que é teórico e nos envolver com aquilo que trará resultados, micro-resultados, talvez médios, ou resultados grandiosos, a depender de como estiver a sua vida, a depender de como estiver no seu coração a intensidade, a fome e a sede por esta palavra que você está recebendo. Ação prática do dia. Primeiro ponto. Reserve um tempo de silêncio em oração, sem pressa e sem roteiro. Apenas peça: Espírito Santo, ensina-me a orar. 2.
Anote as impressões, imagens, palavras, versículos que vierem à sua mente. Terceiro ponto. Se possível, ore em línguas. Esse é um dom que você recebeu. É uma forma poderosa de intercessão pelo Espírito Santo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2, é a divisa que você pode se fundamentar entendendo a importância e o lugar da oração em línguas. O verso para memorizar. Mas o ajudador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. João capítulo 14, versículo 26. Isso está disponível para você agora. Receber a orientação daquele que sabe e pode te ensinar todas as coisas. A oração do dia. Espírito Santo, eu preciso de ti. Ensina-me a orar. Guia-me ao coração do Pai. Intercede por mim quando eu não souber o que fazer ou o que dizer. Enche-me com a tua presença e tua sabedoria no secreto, em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo, Ícaro, chegando aqui agora na programação. Deus abençoe. Então, como falava inicialmente, já chegando para o final, eu quero declarar palavras de vida, como que em todos os dias nós, ao final desse tempo da live, nós nos posicionamos para tal. Até porque agora é um momento em que nós também dedicamos para apresentar a Deus o nosso jejum. Logo pela manhã, né, um tempo em que você pode, e aí você vai administrar quais são as regras para o seu jejum, né, se você vai se abster integralmente da alimentação nesse período das 6 ao meio-dia, que é o primeiro turno, né, que é o turno da manhã, o turno matutino, ou se você vai abrir mão parcialmente da sua dieta matutina, ou se de repente, por preferência, você vai fazer esse jejum no período vespertino, ou quem sabe no período noturno. Mas agora eu quero apresentar a Deus este tempo. Eu quero render graças ao Senhor, porque sei que todas as vezes que nos inclinamos para praticar o que está escrito, o Senhor se coloca atento para que por meio do seu Espírito sejamos guiados com sabedoria, com discernimento, para crescermos no entendimento da graça que está disponível e favorável a todos nós. Pai, te apresentamos nessa hora este tempo de jejum e de oração, ao qual suplicamos a ação do Teu Espírito para nos conduzir e guiar de maneira a aprendermos a Tua vontade, a podermos de coração declarar com sinceridade, com desejo e anseio, que não seja feita a nossa vontade neste dia, mas a Tua. Queremos sim, a semelhança de Jesus, declarar: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a Tua vontade. Para tanto, no lugar secreto onde estivemos, queremos, ao sair dele, no dia de hoje, resplandecer com a luz que é emitida na Tua presença, para que pessoas sejam alcançadas, para que diante dos desafios, das adversidades que temos que enfrentar, possamos estar firmes e inabaláveis, tendo a consciência da Tua presença sempre constante e presente. Em nome de Jesus, recebe esse tempo de jejum, esse tempo de oração, esteja conosco, fale ao nosso coração, estamos abertos para ouvir o Senhor falar, a fim de que possamos então ter o gozo, a alegria da testificação do contato, da testificação da conexão, da testificação do relacionamento com o Senhor. Te dou graças nessa hora e aproveito a oportunidade para invocar palavras de vida da parte do Senhor para a pessoa que vai receber esse vídeo, para aqueles que vão assistir essa programação gravada, que o favor do Senhor esteja sobre eles, para sustentá-los, livrá-los, curá-los, despertá-los, animá-los, fortalecê-los, para aquele que está caído, que a tua boa mão, que o teu braço forte possa tocá-lo, a fim de que ele se coloque de pé pelo poder que ministra ou ministrado pela tua graça. Se há alguém entristecida, alguém ferido, alguém cabisbaixo por conta de frustrações das relações humanas, que
por intermédio da ação do Teu Espírito, que ministra o fruto que desperta em nosso interior a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade. Que essa pessoa seja então alcançada para que na sua mente a palavra do Senhor a ilumine, trazendo clareza e entendimento, de forma tal que ela não se torne vulnerável nos seus sentimentos a de repente estar pagando mal com mal, ou de repente se permitir ser uma presa fácil, ser manipulada, ser na verdade encarcerada por um relacionamento tóxico. Quanto ao mais, eu invoco a ação do Teu Espírito para nos conduzir e guiar em toda a verdade, a fim de que hoje, neste novo dia que o Senhor tem para nós, possamos de fato desenvolver o dia em liberdade, a liberdade para a qual os filhos de Deus foram chamados, não para dar vazão à carne, não para dar vazão àquilo que não convém, mas para estarmos, por meio da verdade, vivendo a autoridade que o Senhor nos confere, com a identidade restaurada na condição de filhos de Deus, tendo a mente e, sobretudo, a consciência lavada e renovada pelo sangue de Jesus, que possamos então, com intrepidez e ousadia no dia de hoje, viver um dia inédito, um dia em que os sinais seguirão a nossa fé, um dia onde estaremos numa disposição comportamental de mansidão, uma disposição mental de amor, numa disposição de alma, de pacificação. Que a paz do Senhor esteja sobre a vida do meu irmão, da minha irmã e desta pessoa que está recebendo este vídeo agora. A paz do Senhor, ela vem sobre nós para que nada fique quebrado, nada esteja faltando ou fora do lugar. A paz que excede todo entendimento só pode nos envolver à medida em que, num relacionamento com o Senhor, te apresentarmos todas as nossas inquietações, tudo aquilo que de alguma forma nos aflige. O Senhor nos chama, por intermédio do apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 1, versículo 6. Não andeis inquietos por coisa alguma, mas antes, pela oração e pela súplica, com ações de graças, apresentem as vossas petições a Deus, para que a paz que excede todo entendimento guarde o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E é esta palavra que eu tenho para a tua vida, esta palavra que também há de te guiar por portas que já estarão abertas. E caso não estejam, você vai bater e ela se abrirá. Te guiará para que os seus anseios mais íntimos em relação ao Senhor sejam atendidos, a fim de que então você possa ter um coração purificado de toda sorte de ambições que distorcem, que corrompem, que comprometem a tua relação com Deus, tendo um coração fértil para receber além do que você pede ou imagina. Porque se você fizer do Senhor o motivo da sua alegria, se você se deleitar em Deus, se você se agradar do Eterno, Ele satisfará os desejos do teu coração. E segundo aquilo que conhecemos das Escrituras, por aquilo que é um legado histórico dos feitos de Deus na vida daqueles que se agradaram dele, se prepare. Pode ter certeza que você será surpreendido, que você será surpreendida. Deus há de trabalhar de maneira muito especial no teu coração, para que você tenha clareza do amor que Ele tem por você, a fim de que nenhuma forma de medo, receio, intimidação, atemorização, perturbação mental se estabeleça ou permaneça na tua vida. Eu declaro em nome de Jesus a bênção de Deus sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua parentela, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Que Deus te abençoe e que Ele te prospere no dia chamado hoje em tudo aquilo que você fizer. E se você de fato quer experimentar o poder, a fidelidade, tudo aquilo que está vindo desta oração em que você está vendo, não há nenhum papel na minha mão, não há nada lido aqui no sentido de uma programação, é o meu coração conectado ao coração de Deus, fazendo com que os meus lábios transbordem aquilo que Ele ministra no meu interior. É uma verdade para a sua vida. Mas se você não receber pela fé, na disposição de ter convicção e certeza de que esta palavra é para você, de nada vai adiantar, porque nada vai acontecer. Mas eu quero sim que você seja mais um e mais uma a estar na fileira daqueles que testemunham da fidelidade e do poder de Deus, que é aquele que trabalha por aqueles que nele esperam, que é aquele que também fortalece os que esperam nele, para que você de fato esteja neste lugar. Guarde esses 3 verbos:
guarde essa orientação que o Senhor deu para Josué. Hoje, não aparte da tua boca o livro da lei, ou seja, não deixe de falar a palavra de Deus. Não deixe de falar para você mesmo, para si próprio. Tenha um tempo hoje no secreto para estar em silêncio, ouvir as impressões, as imagens, aquilo que virá à tua mente, para fazer registros acerca do que está acontecendo, que Deus está falando ao seu coração, mas também tem um tempo, de preferência num banheiro, olhando para o espelho e declarando as palavras de Deus ao seu respeito. Palavras de bem, não de mal. De que você é amado, amada, de que você é precioso, preciosa, de que de fato a palavra de Deus na sua vida é verdade, de que você vai desfrutar da fidelidade de Deus, experimentando cura, portas abertas, provisão sobrenatural, ajuda da parte do Senhor, livramentos, de que se há algum tipo de problema ou complicação nos relacionamentos da tua casa, vai haver mudança de sorte. O coração do esposo vai se voltar para com a esposa, o coração da esposa vai se voltar para com o marido, o coração dos pais vai se voltar para com os filhos, e os filhos se voltarão para se submeterem aos seus pais. Mas isso é resultado de você manter a palavra na tua boca, de você estar ministrando você mesmo, a si própria, sobre o que Deus fala. Porque na sequência vem o segundo verbo. Primeiro você fala a palavra, segundo você medita nela. Meditar é você de fato manter a palavra na sua mente. Manter a palavra sendo vivificada aí na sua mente de tal maneira que você consegue de fato se blindar, de que você consegue ter novas lentes para ver o mundo, novas lentes para enxergar as situações que te cercam, não mais com as sugestões do ambiente, não mais com as sugestões circunstanciais, que por vezes trazem uma distorção para intensificar a sua dor, ou melhor, intensificam a sua dor para distorcer a sua compreensão dos fatos que estão ao seu redor. Então, para que você de fato possa se proteger, se blindar, não somente fale a palavra, medite nela. Guarda um versículo hoje para você ter minimamente 2, 3, 5 minutos lendo esse versículo para você mesmo, para você mesma, falando em primeira pessoa, olhando para o espelho, declarando isso sobre a sua vida. Pode usar até o versículo que foi declarado hoje para que você de fato memorize. Hoje nós temos o versículo, o verso para memorizar, que está em João capítulo 14, versículo 26, que diz: mas o ajudador, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos disse. Então você pode dizer: eu recebo a promessa do Pai, do Espírito Santo sobre mim, para me guiar em toda a verdade e me ensinar todas as coisas. Eu recebo, declara isso, eu recebo a promessa do Pai, do Espírito Santo sobre mim, para me guiar em toda a verdade e me ensinar todas as coisas. Rapidamente, com o testemunho. Primeiro verbo, falar a palavra. Segundo verbo, meditar. Terceiro verbo, praticar o que está escrito. Praticar aquilo que você confessa. Praticar aquilo que você está desenvolvendo em fé. Porque a fé sem obras é morta. Então, esses 3 verbos vão blindar você, vão proteger a sua mente, vão guardar o teu coração, vão preparar você para micro resultados ainda hoje. Vou te dar um testemunho bem rápido sobre esse versículo em especial. Eu costumo diariamente, vou mostrar para você aqui, ó. Eu tenho uns potinhos aqui, tá vendo? Esses potinhos aqui são versículos que eu guardo. Esses aqui são os versículos de advertência. Todos os dias eu pego esse potinho pela manhã, abro para tirar uma advertência, ou seja, para me manter ligado em coisas que eu não posso esquecer sobre a palavra. Aí eu tenho um segundo potinho. Na verdade são 4. O segundo potinho, deixa eu te mostrar. Pronto. Esse aqui é o segundo potinho. Esse segundo potinho fala sobre âncoras. Versículos que marcaram a minha vida e que, na medida em que eu os relembro, eles me levam, né, me fazem reportar, me transportam para aquele lugar onde eu experimentei a manifestação do poder e da fidelidade de Deus por intermédio desse versículo, para que a minha mente esteja sendo protegida e o meu coração também das circunstâncias que eu não sei do que está por vir ou do que virá, mas se apresentar, eu tenho uma âncora. Ainda que o mar, na verdade, venha bravo, o vento sopre, eu tenho uma âncora. Esse aqui é um potinho muito especial, o terceiro potinho, que é o potinho da gratidão, onde eu deixo escrito o que eu já vivi com Deus. O que da parte de Deus eu não posso esquecer. Livramentos, e ali orações respondidas, estão aqui nesse potinho. E um último potinho, que é o 4º potinho,
que é o potinho das frases. Eu guardo frases que são bíblicas e não bíblicas, que me levam à reflexão. Tudo isso para proteger e blindar a minha mente. E lá um dia eu tirei esse versículo, João 14, 26. E nesse dia eu tinha uma necessidade, não sei se era uma situação de uma aula ou era algo para fazer, que naquele momento eu não estava tendo clareza, eu não estava sabendo como resolver, e eu parei e em alguns segundos citei o versículo e falei: Senhor, ensina. A tua palavra diz que o Senhor nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo que está sobre mim está aqui para me ensinar todas as coisas e para me guiar em toda a verdade. Pronto, irmãos. Dali a mais ou menos 1 minuto eu já tinha a resposta, né, o direcionamento, e fluiu. Eu declaro essa palavra sobre a sua vida. Vai fluir com você também, porque Deus não faz acepção de pessoas. O que na verdade é necessário é você não apartar da tua boca o livro da lei, ou seja, falar a palavra, você meditar nisso que está escrito. Em outro dia eu vou pegar um caderno aqui para mostrar para você como é o meu processo de meditação. Eu geralmente escrevo numa folha de caderno, um versículo várias vezes, e depois escrevo o que vem na minha mente com base naquele tempo que eu levei escrevendo aquele versículo. E por fim, pratique. Né? Vá para a vida prática, viver aquilo que está escrito. E dessa forma me despeço de você, né? Já com palavras decretadas, palavras de vida sobre a sua vida. Você pode acessar essa live na íntegra, tanto aqui no perfil da Tenda da Presença, ou então, né, peço mais uma vez a sua ajuda, lá no nosso canal do YouTube, onde eu peço que você não somente desfrute do que está lá no sentido dos vídeos, mas também se inscreva no canal, ative o sino de notificações, né, curta e compartilhe. Porque na medida em que você segue esses passos, se inscrever, né, ativar o sininho, curtir, compartilhar, você dá ao algoritmo do YouTube a impressão que ele precisa para pegar o nosso conteúdo, que foca no Senhor, que foca no reino de Deus, que foca no alcance de pessoas para edificá-las. Ele pega esse conteúdo e ele expande, ele envia para mais pessoas. Então é simples, a forma de você hoje, né, estar de fato engajado, engajada em ser um participante da obra, em ajudar a expansão da obra. Em ações como essas. Então, somente se inscrever, curtir, compartilhar, para que mais pessoas também se inscrevam, para que mais pessoas curtam, para que mais pessoas compartilhem, e essa comunidade de fé cresce de forma edificante, com testemunhos que eu sei que virão também. Assim como eu testemunhei para você agora, eu creio que você há de testemunhar muito em breve aqui, em nome de Jesus. Um forte abraço, que Deus te abençoe, a graça e a paz. Foi muito bom ter você aqui. Agora estaremos nos encontrando lá entre 12, estourando 1 hora, para entregarmos o nosso tempo de jejum e de repente contarmos testemunhos de uma manhã poderosa, de uma manhã gloriosa, de uma manhã em que, sem sombra de dúvidas, a ajuda sobrenatural do Espírito Santo estará sobre a sua vida. Forte abraço, que Deus abençoe, a graça e a paz. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.